Eu acho que às vezes as pessoas elas confundem a solidão, né? Meu Deus, não tem mais nada mais solitário do que você viver algo assim. Sim. Né? Sendo que quando nós somos, mesmo, sei lá, não tenho ninguém na minha vida, mas vivo uma solidão, mas é uma solidão para o outro. Sim. Né? É diferente. Como é que essa questão da masturbação, por exemplo, né? Como é que é a logoterapia, como é que você também, na sua experiência clínica já, como é que você vê essa realidade, né? Assim, essa masturbação em vista de um prazer mesmo ali, de uma compensação, né? Talvez de um vazio, mas talvez já virando uma compulsão. Como é que... Porque tem muitos que defendem, né? Que, como essa reportagem que você viu, né? Os benefícios da masturbação, né? Da sensação que ela traz, os hormônios que ela produz, né? De bem-estar, né? Como é que você vê isso? Davi, é um grande problema hoje em dia, né? Um grande problema mesmo, assim, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando a gente vai estudar, a gente percebe que o homem, ele vai muito em busca de um prazer, né? Como você disse, de uma sensação. A mulher, ela sempre vai em busca de um afeto, né? Seja ele qual for, por pior que pareça, por mais sujo que pareça, a mulher, ela busca um afeto, né? Para o homem, é um pouco mais fácil, né? Essa saída da questão do vício da masturbação, porque hoje em dia existe mais ajuda para o homem do que para a mulher, porque essa questão da pornografia e da masturbação para a mulher ainda é algo assim bem mais complicado, bem mais fechado do que para o homem. Até, não sei se tem a ver, mas o conteúdo pornográfico, né, ele é mais voltado para o homem mesmo, né? Mais que as mulheres tenham consumo mais, mas as imagens, tudo, né? A mulher objetizada, né, ali no... Sim. Então, assim, para a mulher ainda é entre aspas, né, um tabu buscar ajuda em relação a isso, né? Então, por exemplo, às vezes quando chega uma paciente aqui, é muito raro uma mulher buscar ajuda por conta do vício da pornografia e da masturbação. A gente vai entendendo que ela vive isso conforme vai passando o tempo, né? Conforme vão passando as sessões, tudo. Mas nunca eu quero ajuda para sair disso. Já o homem não. Já o homem, depois de um tempo, ele mesmo busca ajuda em relação a isso. E aí, é um caminho, né? É um caminho, assim, por exemplo, em relação ao homem, geralmente, quando ele busca ajuda, também é algo que já extrapolou, tipo, a mulher já sabe, a esposa já sabe. Sim. Então, é um trabalho que precisa ser feito tanto com o homem quanto com a mulher, sozinha, quanto como casal, também é muito importante, né? A reconstrução da confiança entre os dois, né? Interessante, porque, tipo, qual é o sentimento da mulher, por exemplo, quando ela descobre que o marido tá consumindo muita pornografia, Davi, existe um caminho, né? No início, muitas mulheres não acham isso um absurdo. Acham isso normal. Todo homem vê mesmo. Não, é homem, é normal. Aí, quando a coisa começa a ficar descontrolada, por exemplo, o homem não quer mais ter relação com ela pra ficar se masturbando no banheiro. Quando chega nesse ponto, aí a mulher entende. Ou então o homem quer obrigá-la a fazer coisas na relação sexual que ele viu no filme. Aí, nesse momento, a mulher percebe que não é normal, não é certo, precisa de ajuda. Mas aí que tá, no início, para a maioria das mulheres é algo normal. Então, porque antigamente eu ouvi dizer que a mulher se sentia traída quando pegava o marido assistindo, né? Já tinha um sentimento assim, meio ruim, né? Hoje em dia, então, não tem mais tanto esse sentimento, né? Não, acho que principalmente assim, não é. No início, a mulher acha que é algo normal. Né? Assim, depende também do contexto que essa mulher está inserida, né? Como ela enxerga a vida, como ela enxerga as questões. Mas a maioria
vai se dar conta de que algo ruim está acontecendo quando algo extraordinário acontece. Sei lá, a criança pegou o celular do pai e viu pornografia. Aí a mulher se choca. Sim. Mas daí, assim, não é tarde, né? Mas os estragos já são, assim, imensos. E é muito difícil porque, sei lá, quando isso acontece, o homem já leva anos numa questão assim, né? Já tá num estado, assim, de dependência, né? Sim. E é como a dependência química. Aí o homem precisa entender que ele tá doente, que aquilo não faz bem. O homem começa a perceber isso, por exemplo, quando ele começa a ter alguma disfunção, né? Quando, de fato, algo também extraordinário acontece. Porque enquanto não acontece, é algo normal. Às vezes, pegar homens assim que não sentem mais atração pela esposa, né? E ama a esposa, mas não sente mais. Não sente mais vontade. E aí é um momento onde ele, caramba, preciso de alguma ajuda, né? Assim, e não sabe nem porque é a pornografia que talvez eu vou ver mais pornografia para me sentir atração por ela. Exato, né? E, por exemplo, acho que um reflexo também dessa desvalorização do corpo da pessoa, né? Um pouco assim, claro, sem demonizar, mas algumas redes sociais, né, onde desses videozinhos curtos, né, onde a maioria dos vídeos são assim, utilizando o corpo para chamar a atenção, sobretudo mulheres, né? Tem um nome, eu não sei se você já ouviu falar, é pornosoft. Pornosoft, sim, porno leve, né? É a linguagem pornográfica ali, onde os gestos das dancinhas são voltados para as partes erógenas ali, né? Então, assim, até outro dia eu vendo a minha filha, tá uma filha de 5 anos, né? E ela, faz um tempinho, ela assistindo essas montagenzinhas que tem no YouTube, de que a pessoa faz aquela historinha na casa dela e filma ali e tal. Sim. E ela estava assistindo um tempo já, né? Uma menina e um rapaz, né? Até mais velhos, assim, né? Nem crianças, não. Sim. E aí depois eu estudei um pouco sobre o tema, né? E vi esse termo. O tema que ela tava... Pornosoft, assim, né? Pornosoft. E aí eu vi o que era, eu assistindo com a minha filha, eu vendo, olha, realmente a menina, a jovem lá do vídeo, era uma coisa infantil, conteúdo infantil, mas ela usava uma mini saiazinha, os vídeos os ângulos eram pegos de baixo para cima, sabe? Eu vi que o Pornosoft, ele serve também para poder aos poucos, e tanto prender os pais na sala, como também, de certa forma, sensualizar, né? Trazer um pouco essa sensualidade para as crianças, né? Vai influenciando dessa forma, né? Isso é muito grave, né? Quando a gente vai estudando também essa questão da pornografia, a gente vai vendo que a pornografia tem níveis, né? E, por exemplo, chega um momento que a gente entra na questão da pedofilia. Mas não é de uma hora para outra, né? Se a gente for parar para pensar, isso é algo muito... Quando eu começo a ler, eu fico assim, meu Deus, que mundo que a gente vive, né? É complexa a pessoa também, né? Porque, por exemplo, se a gente for parar para ver, sei lá, nesses vídeos, nas cantoras pops, né? São mulheres, mas volta e meia tem um toque infantil nelas. Tem uma sainha, tem, sei lá, um arquinho. E a mulher, ela nunca é colocada como realmente ela é, uma mulher. Né? Mas aí vai entrando devagar essa questão da pornografia infantil também. Sim. Né? Que o homem... Meu Deus, por que um homem quer uma adolescente? Por que o homem precisa ver um vídeo de uma adolescente? E sem perceber, às vezes, as pessoas começam a realmente entrar nessa questão da pedofilia, que é algo... Sim. Acho que, assim, você, tipo, esse aplicativo que eu tava falando, né? São vídeos de segundos, né? E eu tava até vendo um cara falando, né? Que hoje, normalmente, nós queremos sempre mudar. Tipo, a gente quer comer uma comida diferente no outro dia, a gente não quer comer a mesma comida todo dia, né? A gente, sei lá, antigamente eu ia alugar filme, né? Na locadora. Aí eu alugava uma semana no filme de ação, outra semana no filme de faroeste, outra semana não sei o quê, né? Pelo menos eu gostava de mudar, assim, né?
E hoje em dia esses aplicativos, ele entende o que você está vendo, né? E ele já então, se o cara ali ele fica vendo esses vídeos, então vai aparecendo mais vídeos desse para ele. E aí hoje em dia a pessoa fica focada só naquilo ali, né? E sobretudo esse conteúdo sensual, né? Sexual, como a gente vive infelizmente esse reducionismo e essa liberdade, entre aspas, também de viver a sexualidade do que quiser, né? Como uma consequência também aí de tantas coisas. Então, de certa forma, a nossa cabeça vai se acostumando, como você falou, né? Costuma. Vira uma coisa normal e a gente não presta atenção. Né? Pra gente é normal. Nossos interesses vão se tornando aquilo, né? Sim.